Graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Mais uma vez estamos juntos aqui. Sou o pastor Henrique Camargo, um dos pastores da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina. E eu quero trazer uma palavra abençoadora para o seu coração no dia de hoje. Tem um texto na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que diz assim, capítulo é o 12º a partir do verso 22. Presta atenção nessa palavra. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que palavra rica! Paulo está orientando a igreja da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, uma importante rota comercial, uma cidade culturalmente rica e religiosamente, os coríntios tinham uma espiritualidade efervescente. Eles cultuavam e celebravam os seus deuses e no meio de uma cidade assim, o Senhor vai e estabelece uma igreja. E Paulo está então nessa carta orientando a igreja, mais especificamente no capítulo 12, orientando a respeito dos dons. Muito bem, nós já falamos sobre amarmos uns aos outros, o fundamento de tudo. Nós falamos sobre aceitar uns aos outros, resultado do amor. Nós já falamos sobre esses aspectos tão importantes que envolvem o amor, mas agora eu quero falar sobre o cuidado de uns para com os outros. É muito fácil, eu e você, nós demonstrarmos algum interesse em socorrer, cuidar, aquele e aquela que pode nos oferecer alguma coisa e que de repente está passando por um momento de fragilidade, algum drama familiar, alguma questão financeira delicada. Mas e aqueles que socialmente são considerados fracos? É interessante como o texto bíblico volta ao nosso olhar, o olhar da igreja, voltou o olhar da igreja de Corinto para aquelas pessoas que eram mais fracas. Aqueles membros que não pareciam essenciais. Olha que frase forte. Quantas pessoas ao nosso redor nós não consideramos essenciais e por isso a nossa atenção não se volta para a necessidade dele, para a necessidade dela. O desafio bíblico que esse texto nos impõe é lançarmos um olhar de dignidade. Olharmos, observarmos essas pessoas como elas são, imagem e semelhança de Deus. Nos importarmos a ponto de estarmos atentos às necessidades que porventura elas estejam passando. Lembre-se, eu não estou falando daquelas pessoas que têm representatividade, mas sobretudo aquelas que não têm. E por que nós devemos fazer isso? Porque a palavra de Deus é clara a respeito disso? Sim. Mas o texto bíblico também nos diz o motivo para que não haja divisão no corpo. Eu queria que você pensasse nessa palavra devocional como algo que
pode ser transformador na tua vida. Você aprender a lançar um olhar como Jesus lançava para aqueles que não são. Para aqueles que talvez passam desapercebidos diante dos seus olhos, para aquele e para aquela que talvez você não saiba o nome, ou para aquele e para aquela que se faz presente na igreja, mas você nunca a observou como alguém carente de alguma coisa que você pudesse fazer por ele ou por ela. Por isso, eu quero orar com você nesse sentido, para que os meus e os teus olhos sejam abertos para aqueles que realmente precisam e a gente possa ser instrumento de Deus, resposta de Deus, para cuidar, no sentido lato e no sentido estrito dessa palavra. Cuidar desses e dessas. Ore comigo nesse instante. Deus Todo-Poderoso, grato a Ti pela palavra do Senhor, venho pedir-lhe que nos ajude a ter um coração como o de Jesus e que possamos compreender que essa palavra de Paulo à igreja de Corinto se faz tão pertinente agora como foi naquele momento. Que os nossos olhos sejam abertos para aqueles sem voz, sem representatividade, que não despertam interesses em nós. E que possamos ser instrumentos de socorro, de ajuda, de auxílio, de consolo, de força para esses e para essas. Essa é a minha oração, é a nossa oração como povo teu. No nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe muito.